Boa noite, pessoal, tudo bem? A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre realidade virtual, realidade aumentada. Um dos princípios, da metodologia ativa é a utilização de games e realidade aumentada, porém, como que a gente pode criar cursos mais imersivos mesmo não sabendo nada, de realidade aumentada. Então, a gente vai conversar sobre o que é realidade aumentada, os números no Brasil e os benefícios e barreiras que a gente encontra hoje para aplicação dessa metodologia, E 4 dicas importantes, bem interessantes, sobre como criar cursos mais imersivos, mesmo não utilizando aquelas tecnologias vestíveis de realidade aumentada, que estão mais em voga hoje em dia, que é o uso do óculos Rift, enfim, e de outras tecnologias que a gente vê sendo aplicadas no mercado. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é essa realidade aumentada, Algumas pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de entender. Existe ali a realidade aumentada, a realidade virtual. Então, nada mais é do que uma tecnologia utilizada para simular um ambiente real, em que o aluno ele emerge dentro dessa realidade e entende aquilo como algo que possa ser aplicado dentro da sua própria realidade, tanto do trabalho como pessoal nos casos da saúde. Então, essa tecnologia ela se utiliza de estímulos visuais e sonoros, que o cérebro entende isso como uma realidade. Como é que funciona isso um pouquinho relacionado à neurociência, O estímulo visual do córtex aqui do nosso cérebro, do córtex frontal, que é o estímulo que fala dos estímulos visuais, é altamente ligado ao cérebro inconsciente, e é o nosso cérebro inconsciente que consegue tomar decisões. A gente às vezes toma decisões sem saber porquê, é o inconsciente falando, tomando essas decisões, fazendo a gente tomar essas decisões através dos estímulos visuais, Por isso que a Coca-Cola trabalha muito a questão do estímulo visual. Tudo que envolve essa tecnologia de realidade virtual está estritamente ligada à parte emocional, de criar conexões e empatia do ser humano com relação ao ambiente em que ele vive, Então, quando a gente fala de realidade virtual, a gente está falando de um ambiente onde a gente emerge numa realidade atrelada ao ambiente real da gente, da vivência real que a gente tem, porém um ambiente seguro em que a gente possa ter ações de erro, passíveis de erro, sem a punição e sem o julgamento. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, Então, essa questão da realidade virtual, ela também está muito ligada à questão dos princípios da educação, na eutagogia e na andragogia, Eu vou falar mais um pouquinho lá na frente sobre o que cada um trabalha e por que a realidade virtual é tão importante no setor educacional, Mas eu vou começar pelos números hoje da realidade no mundo, no Brasil especificamente. A gente vê aí que até 2025, ano de 2025, serão 35 bilhões de dólares investidos na área de uso da realidade aumentada virtual, Dentre esses 35, 18,9, quase 19 bilhões estão atreladas ao consumo pessoal, prático, no caso dos games, É um consumo mais caseiro, E quase a outra metade, praticamente a outra metade, um pouquinho menos, 16,1 bilhões, mais atrelada ao uso da realidade aumentada na área comercial, que é o caso das áreas do uso da realidade aumentada nas áreas da saúde, da engenharia, imobiliária, varejo, militar e educação, A educação, a nossa área que a gente trabalha, é um dos setores em que a realidade aumentada pode ser aplicada, apesar de toda aplicação ter um fundo educacional,
né? Então, no caso da saúde, normalmente a realidade aumentada é utilizada, a realidade virtual ela é utilizada para o tratamento de doenças mentais, Alzheimer, outras doenças, em que dentro de um ambiente virtual a pessoa possa trabalhar aspectos emocionais e de conexão cerebral, em que ela possa atrelar isso à sua recuperação, tá? Na área da engenharia, normalmente é utilizada para construção de protótipos, né? Pontes, são utilizadas a realidade virtual no sentido da construção, tá? A questão da imobiliária normalmente é utilizada na visualização de imóveis que ainda não foram construídos, que ainda estão na planta, então a pessoa pode visualizar entrando no ambiente, escolhendo até a parte do design do seu próprio apartamento, da casa, enfim, ou de um ambiente em que o arquiteto hoje trabalha isso. Hoje, pelo AutoCAD, mais especificamente no futuro, vai ter que trabalhar cada vez mais com essa realidade virtual, né? Em que o sujeito entra e consegue visualizar essas peças, esses imóveis, de uma maneira mais aproximada à realidade, sem que aquilo precise estar construído. Então, a ideia é que, por exemplo, aqueles apartamentos de demonstração, logicamente não vão deixar de existir, mas a ideia é que sempre se trabalhe isso de forma virtual. A questão do varejo, a venda dos próprios produtos, a própria Coca-Cola, como eu já disse antes, trabalha isso muito bem. Manusear produtos antes de adquirir, né? O neuromarketing trabalha muito bem essa questão, utilizando a realidade virtual para trabalhar a venda de alguns produtos, porque inclusive a neurociência fala que o cérebro inconsciente também está muito atrelado à questão da escolha. Então, por utilizar embalagens, enfim, todo um processo publicitário atrelado à questão do varejo, utiliza-se muito também a realidade virtual. A questão militar, né, logicamente, até o próprio desenho instrucional surgiu nessa área militar. Então, treinar táticas de guerra, ações militares, tudo isso hoje é atrelado à realidade virtual. E eu vou especificar mais na nossa área, que é a área da educação especificamente, é que a gente utiliza muito para alguns objetivos educacionais, logicamente, para motivar mais o aluno, para que o aluno possa agir em ambientes controlados, né? E passíveis de erro sem punição. Então essas são os três principais objetivos que a gente cria e usa realidade virtual na educação, tá? Motivar o aluno, fazer com que ele se insira em ambientes que normalmente na realidade ele não poderia aprender, por exemplo, simular um voo ou um pouso de uma aeronave é muito difícil quando é feito isso de maneira real, então utilizados esses simuladores. E também passíveis de erro sem punição, então a pessoa pode experimentar, pode criar essas conexões emocionais, sentir como é que ele faria num ambiente real, né? Sem que ele seja punido por isso, sem que derrube uma aeronave, enfim, né? Então, na área da educação está muito atrelado a questão do design de percursos persuasivos, em que o aluno ele é persuadido a tomar algumas decisões, a ter uma certa independência e se tornar um pouco mais responsável pelas ações que ele tem durante o percurso de jogo, durante o percurso em que ele está ali trabalhando as suas questões didáticas, tá? Eu vou falar um pouquinho também sobre os benefícios e as barreiras de entrada da realidade aumentada no Brasil hoje, o que impede as pessoas trabalharem mais esse recurso dentro da área educacional. Bom, os benefícios, como eu já bem disse, normalmente o aluno interage mais com o processo pedagógico, então ele é incentivado a estar sempre em consonância com aquele percurso, ele se sente motivado a participar mais do percurso didático. Então, isso cria mais desafios para o aluno e ele acaba aprendendo de uma maneira muito mais aprofundada, tá? Ambientes controlados, a gente pode disponibilizar ao aluno um ambiente muito mais controlado para ele poder errar, né? Poder fazer suas escolhas, e certamente já foi até cientificamente comprovado de que quando a pessoa faz um percurso, participa de um percurso em que ela pode agir e pode decidir por ela mesma toma aquela responsabilidade para ela, então a forma dela decidir é muito mais
pontual, muito mais focada, muito mais interessante de se colocar ali. O aluno, ele se sente mais protagonista daquilo que ele escolhe, então ele toma essa realidade para ele, tá? Não passíveis de punição, como eu já disse, é muito difícil, né? Então o fato dele não estar sendo punido durante um percurso didático faz com que ele experimente de novo, experimente pela terceira vez, até que realmente ele consiga dominar aquele percurso, tá? E ele aprender mais próximo à realidade possível. Então a tendência é que a gente vá se utilizando desses recursos de realidade virtual cada vez mais em percursos de educação à distância, principalmente, tá? Porque a gente vê bastante uso hoje na área corporativa, mas na área da educação ainda a gente percebe uma certa timidez, justamente por conta das barreiras, que a desmotivação que o docente tem de ter que aprender mais um recurso para poder usar mais desenvolver mais atividades, enfim. Então a gente vê uma certa resistência do docente em estar buscando conhecer mais esse recurso, né? Existe uma barreira de entrada, acha que tem que se tornar um programador para utilizar a realidade aumentada, e não é verdade. A gente vai mostrar aqui para vocês, eu vou deixar aqui no comentários um material com alguns links para vocês verem que isso não é tão difícil assim, tá? Então, uns aplicativos que vocês podem baixar para poder já utilizar, manusear, para ver como não é tão difícil assim. Então os professores têm um pouco essa desmotivação, tá? A falta de apoio tecnológico da própria escola, do próprio corpo diretor da escola, né? Então existem aí uma necessidade de reaver alguns planejamentos na área da educação para que se inclua o uso desses recursos mais tecnológicos dentro das instituições de ensino, tá? Isso no corporativo já é um pouco menos resistente, eles já trabalham mais, justamente porque está totalmente atrelado à venda dos seus produtos, né? Então eles enxergam isso como um investimento a mais para poder vender de uma forma mais aproximada do seu cliente final, né? Bom, e o preconceito que o próprio professor tem com relação ao uso de tudo? O professor, ele sente que ele não tem habilidade suficiente ou conhecimento suficiente para essas novas tecnologias, porque de alguma forma as pessoas entendem que usar tecnologias é aprender a programar, e não é verdade, tá? Nível programação é para quem vai desenvolver um software, que não é o caso. O professor, ele tem que aprender a usar aquele software que já foi desenvolvido. Ele não tem que programar nada, tá? Como eu falei, aí está o material que a gente deixou para vocês poderem ver alguns links lá, já para vocês poderem manusear alguma coisa de realidade virtual, tá? E aplicar em sala de aula também, tá? Bom, como eu falei, os números, eu falei um pouco sobre as barreiras, eu falei o que é essa realidade virtual. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas dicas de como você trabalhar o uso desse recurso sem que você precise conhecer, né, como você pode desenvolver percursos de imersão sem que você precise entender de realidade aumentada, né, de realidade virtual, precise aplicar ele na prática. Então, assim, o princípio da imersão, ele está ligado aos princípios da eutagogia e da andragogia, tá, dos cursos, isso totalmente ligado à aprendizagem adulta, né. No princípio eutagógico é que a aprendizagem, o princípio fala já da aprendizagem totalmente autônoma, em que o aluno ele tem que ter uma automotivação, uma autoprática da instrução. Então a realidade virtual, ela está atrelada aos princípios da eutagogia e também da andragogia, no sentido de que o aluno precisa sentir que ele está aplicando aquilo na prática. O conceito que ele está vendo, ele consegue aplicar na prática. Então, aquele gap entre o conceito e a prática deixa de existir no princípio da andragogia, e a realidade aumentada, ela se encaixa perfeitamente como uma metodologia ativa para que o aluno possa visualizar na prática o que ele está lendo, vendo num conceito, tá? Então, a realidade aumentada, ela é uma metodologia ativa que é
totalmente atrelado aos princípios da eutagogia e andragogia. Então, as dicas, eu vou dar 4 dicas super simples para você imergir o aluno num percurso didático sem que precise lançar mão da realidade virtual. Logicamente, se você puder atrelar recursos de realidade virtual nessas 4 dicas, adaptar alguns recursos dentro dessas 4 dicas, você vai sair ganhando, né? Então, são 4 dicas. Uma delas é criar histórias emocionalmente envolventes, como eu disse. Realidade virtual, ela está atrelada à criação da empatia, o aluno estar emocionalmente envolvido com aquela prática, tá? Ele vai colocar um óculos, uma tecnologia vestível, ele vai estar totalmente imerso, ele não vai ter nenhum tipo de distração que possa fazer com que ele não se envolva emocionalmente. Quem já experimentou um óculos desse e viu, já sentiu o que acontece dentro desse ambiente imersivo, sabe do que eu estou falando, né? A emoção está totalmente atrelada a esses percursos. Então, se você não tem essas tecnologias, crie histórias emocionalmente envolventes no teu curso. Como? Você vai criar uma conexão emocional com o aluno, tá? Você vai analisar o seu público quando você desenhar uma instrução, então você vai conseguir visualizar o que é que este público quer, o que ele espera daquela formação, tá? Isso fica bem evidente no momento em que você faz análise de um contexto, tá? Feito a análise desse contexto, você sabendo o que o aluno espera, você vai criar regras, você vai criar técnicas, você vai criar situações em que o aluno vai se conectar e você vai transmitir para ele exatamente aquilo que ele espera. Logicamente, sempre superando aquilo que ele espera, tá? A ideia é a gente sempre trabalhar aquilo que ele espera, superando as situações, tá? Então, você vai analisar esse público e para criar essas histórias emocionalmente envolventes, você vai buscando o que ele sabe, o que ele espera, você vai criar ambientes atrelados às situações reais da vida dele. Por exemplo, um cara chão de fábrica que trabalha com o encapsulamento de algum produto específico, não adianta você falar de alguma coisa fora daquela realidade que ele não vai entender. Então você tem que atrelar a realidade dele com aquilo que ele busca, aquilo que ele quer, espera do teu treinamento. Atrelando essas 2 informações, você vai tentar criar um ambiente cada vez mais emocionalmente envolvente, tá? Para isso, você precisa criar conexão emocional com o próprio personagem, de repente, que você utilizar, ou algum personagem, de repente, alguém que eles tenham uma conexão dentro da fábrica, um gerente muito legal. Cria o gerente como um personagem do curso e faz esse personagem acompanhar ele em todo esse percurso didático, de forma que ele crie essa conexão emocional com aquele personagem, tá? Isso é um exemplo, tá? Então, tenha sempre essa questão de criar essa conexão usando a empatia, tá? Você vai tentar dar para o teu aluno, se colocar no lugar dele, como você gostaria de aprender diante daquelas situações que ele passou, do que ele espera no curso, tá? Tecnologias para desenvolvimento dessa ferramenta. Evaldo, já vou falar sobre isso um pouquinho no final, tá? A gente deixou um material aqui escrito, que inclusive tem alguns links lá de algumas tecnologias que você já pode manusear. Ok, a segunda dica é incorporar situações realistas, tá? Dentro de um curso. Aquilo que eu falei, não adianta criar para o chão de fábrica uma situação da realidade de um escritório, por exemplo. Ele não está atrelado neste ambiente. Para você imergir o aluno num ambiente em que ele se sinta trazido para dentro, você tem que incorporar essa situação o mais próximo à realidade possível, tá? Usando práticas do cotidiano do indivíduo, tá? Não adianta atrelar informação fora daquilo que ele está acostumado a vivenciar, porque não faz parte do íntimo do trabalho dele, tá? Então você tem que incorporar essas situações e incorporar situações realistas no teu percurso didático, tá? Outra dica, deixar que o aluno escolha o seu próprio caminho.
Estratégias gamificadas são extremamente indicadas nesses casos em que a ideia é deixar com que o aluno escolha o seu próprio percurso, o seu caminho, escolha as atividades, crie maior independência dentro do percurso didático, sem que você, tutor, precise ficar falando, ó, faz agora isso, faz agora aquilo. Isso é uma aprendizagem de adulto. O aluno ele vai ser incitado, persuadido a desenvolver uma prática mais independente, tá? No sentido de que ele vai criar maior responsabilidade sobre os erros que ele cometer durante o percurso. Por isso que estratégia gamificada é bem interessante de se trabalhar em determinados conteúdos, porque ele vai querer passar de nivelamento, desafio a desafio, escolhendo ele mesmo o seu percurso, tá? Você vai permitir dessa forma que ele assuma o controle sobre esse percurso e ele vai se sentir responsável, inclusive responsável pelo desafio que ele está determinado a percorrer, tá? E esse tipo de dica, né, de você deixar com que o aluno escolha o próprio caminho dele, isso de fato acaba fazendo com que induza o aluno ao erro. E induzir o aluno ao erro é ótimo para aprendizagem, porque o aluno errando, ele fica se perguntando, puxa, mas por que eu errei? Ele vai em busca do conhecimento, ele não recebe aquilo pronto. É aquela famosa história do dar o peixe ou ensinar a pescar. Então ensine o seu aluno a pescar, tá? Deixe com que ele escolha seus caminhos, escolha suas atividades, tá? Existem percursos, mapas de cursos clicáveis, onde ele clica lá as atividades, o percurso, ele não precisa seguir um linear que você determinou. Você joga as informações, joga as atividades, você joga os recursos e ele mesmo vai fazer a prática de percurso que ele escolher, tá? Uma vez que erra o percurso, ele vai voltar e vai começar novamente, e isso faz com que ele fixe a formação, tá? Isso é uma estratégia imersiva, em que o aluno ele se imerge de fato dentro da atividade, da formação, sem que esteja com uma tecnologia vestível, tá? Isso é uma forma de imergir o aluno dentro do conhecimento, tá? E a última e quarta dica sobre remover distrações desnecessárias. A gente fala tanto isso na educação à distância, né? É muito interessante você determinar opções gradativas de informação, de interação, de cores, de layout, no sentido de que comece com informações básicas e vá gradativamente aumentando tanto a dificuldade do esquema, como também as cores. Por exemplo, você vai estar começando num percurso didático, você vai colocar primeiro noções básicas, vai deixar claro os objetivos, o que você pretende que o aluno atinja, tem que ficar bem claro para ele, ele tem que atingir. Estratégias gamificadas de desafio. Use qualidades práticas, recursos básicos, tá? Uma informação clara e básica. Depois, no segundo, terceiro módulo, você vai trabalhando isso de forma cada vez mais aprofundada, vai incluindo mais interação. No terceiro módulo, inclua um vídeo. Então, isso vai fazendo com que ele automaticamente vá fazendo com que ele se emerja cada vez mais, entre cada vez mais na formação. Isso motiva o aluno também, vê que no começo começou básico, um pouco desmotivado. E isso também está muito ligado ao uso não só dos recursos, mas também as cores, os elementos, o layout, tá? Inclusive o uso das fontes mais básicas no início, tá? Então, quanto mais você der opções básicas de instruções no início e vai dificultando durante o processo, isso vai fazendo com que o aluno vá tendo essa situação de imersão cada vez maior durante o percurso didático, tá bom? Bom, essas são as dicas. Eu vou voltar aqui no percurso para os que não chegaram. A gente falou sobre o que é tecnologia, né? Que muito está atrelada ao uso da neurociência. Que o cérebro inconsciente, que é quem
toma as decisões pelo ser humano. O nosso cérebro inconsciente, ele está automaticamente atrelado à imagem. Por isso que a realidade virtual, ela é totalmente atrelada ao uso da imagem, de um ambiente imersivo em que o aluno vai se conectar emocionalmente, e depois que ele sai desse ambiente imersivo, ele vai tomar decisões baseadas naquilo que ele viu, né? Viu, sentiu, né? Então está atrelada a parte do cérebro dos sentidos, tá? Muito usado no neuromarketing para venda no varejo, enfim. Como eu falei, os números no Brasil, 35 bilhões, número do mundo, né? Também no Brasil pode estar ali equiparado, mas são 35 bilhões de dólares até 2025, né? Daqui 9, 8 anos a gente vai estar aí com um investimento altíssimo na área porque é game, né, gente? Da realidade virtual. Desses 35, 18,9, quase 19 é uso praticamente doméstico de games, tá? Venda do games de recreação. E 16,1 bilhões, quase a metade, a outra metade para a área comercial, né? Saúde e tratamentos mentais, engenharia, construção de protótipos, né? Imobiliária, visualização, arquitetura, imóvel, sem que precise estar construído imóvel para a pessoa poder conhecer como é que é dentro, né? Então ele faz essa imersão. No próprio varejo, né? Como adquirir produtos, manuseá-los, senti-los sem precisar comprá-los. Militar, uso de táticas de guerrilha, de guerra, ações militares, né? Então, enfim, é utilizado muito essa questão, pilotagem de aeronaves, enfim, pouso, muito utilizado. E na nossa área, a área da educação é uma das áreas que também está dentro desse investimento de 16,1 bilhões de dólares, que serve para motivar o aluno, enfim, muitas instituições de ensino estão fazendo o uso desse recurso para poder estimular a educação, estimular. No corporativo ele está muito atrelado à venda de algum produto, né? Então eles acabam comprando a realidade virtual para a venda de algum produto, e na área acadêmica para motivar o aluno, né? Então o benefício e a barreira, eu falei, a barreira normalmente é do docente, que acha que tem que programar, não é verdade, tem recursos prontos. Quem programa é o cara que vai desenvolver um software para milhares de pessoas usar, não é o caso do docente. Então precisa se quebrar essa barreira, uma barreira de entendimento, na verdade, do docente, e a própria barreira, que é o preconceito que esses professores têm, mais a própria escola, né? De trazer e fazer com que esses professores se utilizem desse recurso, tá? E aí as 4 dicas que eu falei: criar histórias emocionalmente envolventes, né? Analisar, o público ele tem que sentir-se conectado com aquilo que ele está aprendendo, né? Então use personagens, cases, histórias em que tragam esse emocional, aflorem esse emocional do seu aluno, porque isso também motiva, né? E sempre em mente tem que ter a questão do que você pretende transmitir para o aluno, né? Então, utilizando o recurso, ele vai se imergindo, ele vai trazendo esse percurso imergindo para ele nessa questão dessa dica aí de criar histórias emocionalmente envolventes. Incorporar situações realistas, né? Não adianta usar situações em que o aluno não está atrelado, não está acostumado, não vivencia, tanto na parte pessoal. Não adianta você colocar por exemplo, para um doente de Alzheimer, um jogo que ele não vai participar. Você tem que colocar lá toda uma situação em que ele possa, com músicas que ele já ouviu durante a vida, para que ele possa resgatar algumas memórias, né? Então tem que estar atrelado à situação real da pessoa que vai utilizar esse recurso. Deixar com que o aluno escolha seu próprio percurso didático, ele vai emergindo na situação, trazendo mais independência, ele vai escolhendo os seus percursos, ele vai ficando mais independente na formação, e vai permitir com que ele assuma o controle e também responda pelos erros que ele mesmo cometer. Responder por erros vai tornando aquela instrução cada vez mais motivante, né? E remover a distração inicial vai tornando o percurso didático em nivelamentos cada vez mais, vai tornando aquele curso mais pesado no sentido de interação. Então, comece pelo básico, com fontes claras, em situações claras,
e durante o percurso didático vai desenvolvendo, vai proporcionando maior interação, cores mais vivas, layouts mais interativos, mapas de curso clicáveis em que ele vai acompanhando. O aluno é protagonista da formação, não é mais o professor, então quem tem que acompanhar, mexer, manipular é o próprio aluno, tá bom? Acho que por hoje é isso, pessoal. Durante essa semana, se a gente tiver mais alguma live, a gente vai informar para vocês no Facebook. Obrigado, Ali, obrigado pelo pessoal. A gente teve aqui algumas perguntinhas, né? Inclusive, eu deixei o material ali, o Evaldo, né? Eu deixei o material ali com alguns links importantes para vocês poderem já manusear, tá? Que a coisa não é tão difícil como parece, tá bom? Obrigada por hoje, pessoal. Durante essa semana a gente vai se falando. Até mais!